Bem-vindo, amigos, para mais um programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, na TEB TV. Hoje, o tema é dedicado às parábolas de Jesus contidas no Novo Testamento e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui hoje com os companheiros, colegas que vão nos ajudar no desenvolvimento desse trabalho, o Edmar Júnior, o Luiz Julião, o Saulo César e a Miriam Tavares. E a você que está aí nos assistindo. O programa de hoje vai falar da parábola do rico insensato, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Vamos começar então lendo o texto para fazer as nossas considerações. Vamos convidar o Edmar Júnior, que vai ler para a gente o texto. Em seguida, ele vai fazer para a gente mostrar como que Kardec estruturou esse capítulo. A parábola do rico insensato, ela está lá em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. E ela também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, como o próprio Zé Luiz já nos disse, está no capítulo 16, que se titula Não se pode servir a Deus e a Mamon. Apenas para recordar, a maioria dos capítulos, quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é estruturado da seguinte forma. Ele se remete a uma ou mais passagens do próprio Evangelho, temos depois os comentários de Kardec e, por fim, as instruções dos Espíritos que ajudam a detalhar ainda mais o comentário e entendimento da essência que esse capítulo traz. E esse capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, ele contém a salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mau rico, a parábola dos talentos, e fala ainda sobre a utilidade providencial da riqueza, a prova da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. Aí temos as instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e a transmissão da riqueza. Mas o item no qual se encontra a parábola do rico insensato é o item 3, intitulado neste capítulo como preservar-se da avareza. Vamos ao texto. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Muito bem, então a parábola está aí, né, Saulo? Agora vamos fazer as nossas análises. Essa parábola foi escrita há quantos anos, né? 2000 anos? Pois é, interessante porque quando a gente ouve essa parábola, talvez pela nossa mentalidade atual, né, de pensar assim, poxa, a pessoa teve uma grande colheita, tem que cuidar daquilo, né? Eu já até ouvi algumas pessoas falando, mas isso seria um comportamento absolutamente natural nos dias de hoje. Mas a gente tem que se lembrar de que a época que isso foi narrado, nós estamos falando de uma sociedade que era uma sociedade rural de 2000 anos atrás na Palestina. Você ter a atitude de derrubar os celeiros, porque você teve uma colheita acima do normal, é um risco muito grande. Porque a colheita, ela não podia ser armazenada por longos anos. Ela tinha que ser consumida rápido. Se você armazena aquilo, a grande chance é de que aqueles grãos apodreçam. E aquele rico, ele tem uma atitude que deve ter chocado as pessoas que ouviam a parábola, porque ele mostra que, ao invés de colocar aquela colheita
no mercado, comercializar, vender, ele aumenta o celeiro, que é exatamente aquele repositório onde a coisa ia ser guardada. Ou seja, nós temos aí um problema, porque ao invés de colocar aquilo que ele recebeu em movimento, ele retém. E Jesus, sabiamente, né, coloca essa parábola como sendo a característica do insensato, que acredita que a felicidade vai estar relacionada a aquilo que ele tiver armazenado nos próprios celeiros. Naquela época não existia conservantes. Não tinha nada disso, né? Então aquilo ali rapidamente, com certeza, né? Ia se se deteriorar. Ia perder totalmente, né? Eu podia também, nessa além de ter vendido, negociar, podia também doar, né? Fazer a caridade, ajudar as pessoas que talvez não tivessem tido a sorte que ele teve, né? Bem, aqui a gente pode também analisar esta parábola dentro do contexto do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala não servir a Deus e a Mamon. O ser humano da Terra tem muita dificuldade de se sentir um espírito, uma alma. De um modo geral, nós nos sentimos um ser humano, um corpo. E por isso nós direcionamos todos os nossos esforços para a satisfação do corpo. E tem um trecho aqui dessa parábola que Jesus mostra muito bem como nós nos equivocamos na busca dos reais valores que vão alimentar a nossa alma. Veja que aqui se fala de um indivíduo que teve uma imensa colheita. Ele, logo, logo, só pensa nele, guardar tudo aquilo para toda a eternidade. E aí, o que é que ele diz para ele mesmo? Ele diz assim, minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Ele devia dizer, meu corpo, né? Tens aqui de reserva muitas coisas para o resto da vida, porque a vida aqui é transitória. Mas a parábola, sabiamente, mostra do grande equívoco que nós ainda temos. Nós todos temos preocupação com a alma. Todo mundo fala do destino da alma humana, das consequências que existem da vida como nós levamos aqui. Mas, contraditoriamente, nós vivemos atrás de bens materiais que não servem, não alimentam a alma. Essa parábola traz essa grande contradição. Daí Allan Kardec colocar exatamente no capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon, né? A matéria e ao espírito ao mesmo tempo. Nós vamos ter contradições. Esse acúmulo de bem, ele é totalmente inútil. E qual é a conclusão da parábola? Aí diz assim, olha, hoje mesmo nós iremos buscar a sua alma. Para que é que serve tudo isso que você acumulou? É o princípio da avareza, né? Não vai levar, né? Caixão não tem gaveta, né? E essa confusão é até hoje, né? Ela prevalece até hoje, nos dias atuais. Tem alguma coisa aí, Miriam? Eu acho importante essa frase que o Julião destacou agora, para que servirá o que acumulaste, né? Jesus questiona profundamente isso, porque ele nos convida a imaginar o outro também, a colocar em consideração a vida de outras famílias, porque início eu iria acumular para mim e para minha família. E Jesus vem justamente ampliar nossa visão de mundo para que nós possamos ter um olhar para aqueles que nos cercam. Então é um marco quando nós somos convidados a não enxergar apenas a nós e a nossa família, mas contribuir para o progresso de muitos à nossa volta. Porque o dono, né, o dono das sementes poderia inclusive compartilhar com os seus trabalhadores. Ele poderia estender a sua riqueza, a colheita farta, com aqueles que o haviam auxiliado, né? Então, o convite de Jesus é para que nós possamos sair do nosso mundo, né, o mundo nosso, pessoal, familiar, e começar a compartilhar com os outros. Então, é um grande marco, né, convidando-nos à fraternidade, à solidariedade, e que vai fazer com que nós, agora, humanidade terrena, possamos ter uma visão muito maior, solidária, entre povos, contribuindo uns com os outros. E interessante, né, que Jesus, ao construir as suas parábolas, ele não tem nenhum detalhe que passa despercebido ou que não tenha sentido. Porque ele se refere a uma colheita.
E a colheita é aquilo que todo mundo sabia que era Deus que dava. Você lança a semente, você pode, mas vai depender da chuva, vai depender de uma série de fatores para que a colheita possa produzir muito. E às vezes a gente olha para a nossa vida e acha que aquilo que nós temos é o resultado exclusivamente do nosso esforço. Não que o esforço não esteja presente, mas a gente esquece de como a divindade, como Deus interfere e Ele é, em última instância, o grande doador de tudo. Exatamente. Alguma coisa aí, Júnior? Mais? O interessante é que realmente na passagem ele mostra que, de certa forma, ele era um empreendedor. O homem, ele empreendeu ao ponto de produzir extraordinariamente suas terras. Por mais que ele realmente dependesse de toda a questão divina envolvida, ele produziu, ele era um trabalhador. E interessante que ele empreendeu, mas não para o próximo. Ele estava preocupado em ter um estoque para ele, que ele considerou pequeno, numa tentativa até empreendedora, eu vou ampliar a minha capacidade de. Mas ele, na verdade, ele foi reter e não distribuir, cada vez mais concentrando, trabalhando única e exclusivamente para uma propriedade que ele jurava ser apenas dele. E lá na frente, na instrução dos Espíritos, nós vemos sobre a verdadeira propriedade, que diz muito claro, o homem só possui em plena propriedade aquilo que ele é dado levar deste mundo. Foi exatamente o que aconteceu com ele. E o que nós vamos levar desse mundo, né? Então, esse assunto vai ficar para o nosso próximo bloco. Então, você nos aguarde um instantezinho, que nós já voltamos. Voltamos com o nosso programa, estudando hoje as parábolas de Jesus. Hoje estamos estudando a parábola do rico insensato. Nós perguntamos a respeito do que nós vamos levar dessa vida. O que o Espiritismo nos ensina sobre isso? O que Kardec tem que nos fala sobre essa questão? Eu acho que é interessante porque a doutrina espírita ela tem essa grande contribuição de realmente, na sua origem, ela é uma doutrina que foi trazida pelos espíritos e que revelaram de fato esse destino que todas as religiões intuíram de alguma forma, os grandes sábios, de um destino de algo em nós, que não é só a matéria, e que vai sobreviver. Mas como é que vai ser essa vida? O que nós podemos esperar quando a gente morrer ou desencarnar? E é o Espiritismo que nos mostra isso, e ele coloca muito bem os bens materiais como sendo o material didático do espírito. Aquilo que nós vamos usar durante um certo tempo para poder desenvolver aquilo que nós podemos de fato levar. Ou seja, é como se a gente tivesse ali a cartilha e o lápis na mão, traçando as primeiras letras. A gente vai sair com a habilidade de escrever, mas a cartilha e o lápis, que é o nosso corpo físico, os bens materiais, a gente vai deixar no momento em que a gente não sabe como a parábola nos mostra, né? O rico achava que ele podia aproveitar tudo aquilo que ele ganhou durante muito tempo e Deus decide que não, que já chegava a hora dele voltar. E aí, para quem seriam os bens materiais e o que é que ele estaria levando de fato para a vida verdadeira? Esses bens podem causar uma tremenda dificuldade para a gente, né? Desligar disso aí, desvencilhar disso aí não é fácil. Até porque pode ficar aqui na terra para os herdeiros, pode ter briga judicial, tudo isso, ao invés de ajudar, vai dificultar mais ainda, né, o desenlace, essa deixada aqui dos bens materiais, né? Porque a gente quer sempre estar ali, olhando nossos bens materiais. Na verdade, nós temos aqui aquela análise da falta do equilíbrio. Eu tenho o extremo do acúmulo e avareza, de utilizar e reter e só ter para mim, não dar um fim útil. E tem um outro extremo do uso fácil, do uso sem nenhum planejamento, sem nenhuma causa nobre. Mas é fundamental a riqueza. Este capítulo, inclusive, ele nos traz a utilidade da riqueza. E nós temos aqui, inclusive, umas passagens da utilidade providencial, que é 97, que fala que o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. E para isso requer recursos, requer investimento. Ele fala que precisa desobstruí-lo, o planeta, saneá-lo, dispô-lo para receber toda a população que ele comporta. Então, nós precisamos utilizar essa riqueza. E como nós vamos utilizar isso? E a forma mais nobre é
para o próximo. É interessante que quando Jesus constrói a parábola, ele mostra esse senso de equilíbrio, porque ele afirma, o homem já tinha os celeiros abarrotados. Ele não está falando de alguém que está com os celeiros vazios, de alguém que já tinha as suas necessidades atendidas e que de repente é colocado nas mãos dele um pouco a mais. O que é que ele vai fazer com esse um pouco a mais? Porque também a gente não pode ter a atitude ingênua de achar que desdenhar as coisas materiais vai resolver alguma coisa. Às vezes é no exercício da disciplina, no exercício da caridade, em que a gente pode ampliar a nossa possibilidade de ação, de socorro ao próximo. Quando a gente desdenha os bens, a gente está abrindo mão da possibilidade de ação que Deus nos concedeu. Mas daí a guardar isso para si vai uma grande diferença. Ele já tinha um celeiro cheio. Aquele excesso, o que ele vai fazer com aquilo? Ao invés de colocar... O que te sobra, né? E essa retenção, ela é contrária à lei de progresso, né? Emmanuel nos traz aqui uma frase muito bonita que no livro Vinha de Luz, o título é Avareza, ele diz assim, fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Aí depois ele fala, não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Então, a lei de progresso nos convida a esse crescimento conjunto, compartilhando, né, para que todos possamos caminhar e crescer juntos. E é da vida que a gente só multiplica aquilo que a gente compartilha, né? Porque a gente multiplica a utilidade e não a coisa em si. E um outro aspecto muito interessante dessa passagem, que é importante enfatizar, porque está dentro do espírito deste capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o começo aqui dessa passagem do Evangelho de Jesus, quando ele fala assim, então no meio da turba, um homem lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Veja que está falando de bens materiais, divisão de bens materiais. E Jesus, então, Jesus lhe disse, ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Isso deve ser objeto de profunda reflexão das religiões. O que é que a religião propõe? Promover o bem-estar social ou o bem-estar espiritual? Nos parece que o objetivo da religiosidade é promover o bem-estar espiritual. Trabalhar para as perspectivas da alma, uma vez que, independentemente de ter religião ou não, todos sabemos que um dia vamos nos livrar do corpo e que a alma prossegue a sua caminhada, a sua jornada. E o que é que as religiões têm propiciado a essas almas para essa continuidade da vida? E Jesus, então, deixa muito claro, olha, eu não vim aqui para cuidar de partilhas de bens materiais. Este é o espírito deste capítulo 16, que então Kardec sabiamente diz, não se pode servir a Deus e a mamon. Mas também nós devemos considerar, na questão do usufruto dos bens materiais, nós temos limites. Os espíritos aconselham que nós utilizemos os bens materiais apenas dentro do necessário. Que aquilo que extrapola a nossa necessidade de sobrevivência do corpo. E aí entra esse aspecto que o Saulo destacou, a matéria é simples material didático para a evolução do espírito. Por isso que ela deve ser muito bem utilizada. É como na escola. Você vai para a escola e você tem um material didático. Você tem também o prédio. Você tem todo um conjunto de coisas materiais para propiciar o seu conhecimento. Mas quando você sai da escola, você não leva os tijolos da escola, as telhas, as carteiras, o quadro de giz, nada disso. Você leva o conhecimento. Assim também é o espírito na Terra. Nós, quando aqui viemos amealhar conhecimentos, sabedoria, bondade espirituais, que são os bens que realmente irão nos alimentar
na nossa continuidade da vida. E o Julião comentou, eu achei interessante porque é como se o rapaz procurasse Jesus para falar assim, olha, estabelece uma justiça aqui entre os bens materiais, e Jesus fala para ele assim, vou te fazer uma proposta melhor, meu filho, que tal deixar de ser avarento e começar a pensar no espírito, né? Com certeza. Começar a desenvolver outros valores, né? Naquela época existia também uma questão que o filho mais velho tinha maior Direito, parte né? na herança. Tinha. Então talvez ele estava querendo que dividisse igual, né? Ele já estava se sentindo injustiçado aí no começo, já largou assim. Já estava sendo injustiçado. Por que o meu irmão vai ganhar mais que eu, né? E- Talvez ele queria que fosse uma partilha para que ele fosse beneficiado com essa partilha. E é uma pessoa que está buscando Jesus quando conta a parábola, né, e ele coloca essa pessoa nessa situação, é de que você talvez já tenha o suficiente, você está preocupado com um pouco mais, mas não é isso que vai te garantir uma felicidade duradoura. Tudo que a gente pode levar dessa vida pode se resumir a 3 coisas, né? As nossas conquistas intelectuais, aquilo que a gente aprendeu, isso é nosso. As nossas conquistas morais, as nossas virtudes, isso é nosso. E as relações afetivas, as boas e as más. Isso também a gente leva. Então, utilizar os bens materiais para o seu crescimento, para o crescimento do próximo, para desenvolver a disciplina, para construir um ambiente melhor, para construir relações fraternas e justas, é realmente trocar aquilo que é material e temporário por bens imperecíveis. Mas, na verdade, esse capítulo 16 ele é interessante porque trata muito claramente essa questão da pouca importância dos bens materiais perante a riqueza verdadeira. Mas ele dá um alerta fantástico. O próprio item do capítulo, ele preservar-se da avareza, ele fala, preserve-se de toda e qualquer avareza. Ele fala, se você conquistar, use a sua conquista em prol do próximo, faça isso ser útil. Vamos fazer acontecer para quem precisa. Tem no livro Vinha de Luz, inclusive ele fala, no capítulo 52, tem uma frase muito interessante, que fala que toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. É uma conta matemática muito clara. Quem é avarento, quem recolhe doentiamente para ter só a si, ele já está com metas muito claras de sofrimento traçadas. Ele vai alcançar isso. Então, o contrário é verdadeiro. Se eu distribuo com inteligência e amor, caridade, aquilo que eu conquistei, são metas de conquistas felizes. E é interessante de pensar que quando a gente fala de agir fraternalmente com os bens materiais, nós não estamos falando somente no ato de dar, de doar, que faz parte, que é importante, principalmente que nós vivemos numa sociedade com muita desigualdade, mas Paulo já nos advertia. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, entregasse meu corpo a ser queimado, sem ágape, que às vezes é traduzido como caridade ou como amor, isso de nada me valeria. Então, é preciso utilizar essa inteligência para colocar esses recursos a serviço da comunidade, ajudar o outro a se reerguer e não criar simplesmente mecanismos que favorecem com que as pessoas não se desenvolvam. Então, um empresário, alguém que tenha recursos materiais e que coloca isso a serviço da sociedade, está fazendo bem, porque está ajudando a sociedade a se desenvolver. Se não fosse a riqueza, como teria as pesquisas, descobertas de vacinas, estudos aprofundados em relação progresso em si. ao progresso em si? O livro. Você vê que o pessoal, o livro, vê que esses países menos desenvolvidos têm dificuldades. Por quê? Porque não tem dinheiro para poder aplicar. Por isso que as pessoas passam necessidades às vezes, né? Países como a África, por exemplo. Bom, mas não quer dizer então, né, Saulo, que a riqueza que vai levar a pessoa para a não salvação, mas sim o uso. Não é a declaração de imposto de renda que vai ser lida quando a gente Pois me lembra desencarnar. muito uma frase que eu ouvi no filme do Francisco de Assis, que fala, onde estiver o vosso tesouro, está o vosso coração. Então esse assunto nós vamos deixar então para o próximo bloco, já em seguida. Voltamos ao terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Hoje nós estamos falando sobre a parábola do rico insensato. Nosso estudo hoje gira em torno desse tema. E nós deixamos aqui uma pergunta no ar, né, que eu falei com o Saulo, a respeito de onde está a nossa riqueza, os nossos bens, também vai estar os nossos corações. Então, é uma opção da gente, né, de ter a nossa riqueza aqui nesse mundo material, ou então no mundo
né? É. Espiritual. É uma questão de opção. E aí, o que o Espiritismo nos fala sobre isso? José também? Luiz, eu gostaria de ler só uma frase do Espírito Lacordaire, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14 desse capítulo. Ele diz assim: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Percebemos então o quanto que esse nosso apego aos bens terrenos é prejudicial ao nosso desenvolvimento moral e espiritual. Em verdade, nós sabemos que os bens materiais é uma grande bênção para o homem da terra. É por meio do usufruto desses bens que nós aprendemos a conviver espiritualmente, fraternalmente entre nós. As chamadas trocas, que sempre foram práticas da humanidade terrestre, até intuitivamente, porque nós percebemos que nós não somos autossuficientes, né, Júnior? Verdade. Normalmente o que nos falta sobra no outro. Isso nos obriga a essas trocas, ao exercício da fraternidade. Então os bens terrenos não são coisas ruins que vieram atrapalhar, dificultar a vida humana, de modo algum. Os bens terrenos é uma bênção. Nós vamos usufruir delas com inteligência, com sabedoria, sobretudo com amor, com fraternidade, pensando sempre no coletivo. E é isso que vai fazer com que cresçamos espiritualmente. Não tem como ser diferente. A globalização que nós presenciamos nos dias de hoje, porque ela hoje é muito evidente, ela existe desde os primórdios. É necessário que haja a inter-relação entre as criaturas, entre os povos. Quem é o próximo? O próximo é todo aquele que nós percebemos que pode ser beneficiado com a atitude nossa. E veja, através dos bens terrenos, nós poderemos chegar também aos bens espirituais, aos valores morais. Está embutido nos bens terrenos grande dose de bens morais e espirituais. Porque a verdadeira caridade, ela depende de como você faz. Tem pessoas que não precisam de bens terrenos, mas precisam enormemente de bens espirituais, de uma palavra amiga, de um consolo, de uma compreensão, do respeito, né, que nós devemos ter uns para os outros nessa caminhada. Você queria dizer alguma coisa, Não. Luiz? Não, só lembrando que eu me lembrei agora aqui da parábola do semeador, quando fala daquela sementinha que caiu lá no meio dos espinheiros, né? Talvez a sementinha caiu ali, se não fosse os espinheiros, o que ia acontecer? Ela ia germinar, ia crescer e ia dar frutos. No entanto, os espinhos cresceram, o que aconteceu? Os espíritos abafaram aquele plantio e aí, resultado, não deu o que tinha que ter dado. Então, o que são esses espinheiros? O que são esses espinhos? Justamente o nosso egoísmo, o nosso ter e não ser. Nós queremos ter. Tem um carro, uma casa, um bem imóvel, uma mulher, um esposo, um filho. Nós queremos ter tudo. Né? E nós temos que lembrar que o próprio Cristo disse para Pedro uma vez, no livro Contos de Apólogos, que nós temos tudo por empréstimo. Esse corpo físico aqui que nós temos, pertence, né? esse corpo físico, ele vai desintegrar totalmente em alguns dias. Nós vamos viver aqui 80 anos, 100 anos com esse corpo aqui. Mas quando for colocado lá no túmulo, alguns dias, né, Julião? Não passa de alguns dias, você vai lá ver, o único que não acaba é o cabelo, né? E é interessante essa busca do equilíbrio. Enquanto nós estamos no mundo, enquanto nós lidamos com as coisas no mundo. Quer dizer, um pai de família que busca dar conforto, dignidade para sua família, estudo para seus filhos, é importante. Mas quando ele troca a convivência dos filhos pela conquista de bens materiais, quando o material, quando o necessário já está suprido, aí está fazendo uma troca que é sem paralelo. Porque o contato, a presença, a conversa, a interação afetuosa, ela não pode ser substituída por um brinquedo, ela não pode ser substituída por uma escola cara, ela não pode ser substituída por um presente.
Então, é essa relação da gente saber buscar esse equilíbrio, né? Eu preciso de coisas materiais, vivo no mundo, mas eu estou utilizando isso para um propósito maior ou eu estou me deixando ser escravo desses bens materiais? Uma empresa que visa o lucro, é importante que a empresa tenha lucro, mas que ela também desenvolva o trabalhador, que ela desenvolva as pessoas que estão ali dentro, que as pessoas possam crescer. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar entre aquilo que Deus nos coloca como possibilidade de ação material e aquilo que nós devemos conquistar como valores espirituais. E isso nos leva a refletir e a considerar a riqueza do tempo, das oportunidades, né? O Emmanuel, no livro Ceifas de Luz, nos traz uma frase muito bonita. Permaneçamos assim atentos às menores oportunidades de ajudar os que nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Então, dispostos a usar bem, né, o tempo, os recursos que temos, então a própria vida nos traz mais recursos, mais tempo para sermos ainda mais úteis, assim agindo em consonância com a lei de progresso. O dinheiro pode ser a extensão dos nossos braços socorrendo o outro. Pode ser a nossa presença quando a gente não tem condição de estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? A gente utilizar isso não como troca, mas percebendo que são recursos que nós podemos colocar a serviço da fraternidade, a serviço da caridade, isso nos, de fato, habilita as conquistas reais, né? O interessante é que vocês estão falando de recursos, de possibilidades, de certa forma de riquezas, ferramentas. Não está sendo condenado ser rico. A parábola está dizendo que é difícil ser rico e insensato. O que se condena na parábola é a insensatez. De achar que o acúmulo que vai conduzir à felicidade. Porque quando nós partimos para uma análise profunda das consequências, das causas das ferramentas que eu tenho, como eu posso potencializar e multiplicar essas ferramentas para ter a consequência melhor possível, eu vou colocando senso no processo. E o bom senso me diz que se eu utilizar essa ferramenta da riqueza e aplicá-la da forma correta, as consequências serão muito boas. Só que a prova da riqueza é uma prova muito difícil. Aqui isso o próprio capítulo nos traz a questão e fala, aquela passagem muito conhecida por todos nós, que um rico é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico ganhar o reino dos céus. Principalmente porque a prova da riqueza, ela inexoravelmente vai nos conduzir ao momento em que a gente vai ter que abandonar a riqueza. Né? E é melhor que a gente aprenda a se desvencilhar dela, que a gente não se apegue, do que a gente esperar que a vida faça isso. Porque a gente sabe pela doutrina espírita quantas vezes nós temos situações dolorosas no plano espiritual de pessoas que ficaram muito apegadas à riqueza material e que lá chegando não conseguem se desvencilhar daquelas mesmas preocupações que tinham enquanto encarnadas, só que agora já estão no outro plano de existência. Ficam encarceradas mentalmente ao que detinham na Terra. Às vezes não basta apenas você conhecer a lei. Por exemplo, aquele mancebo que você citou aí agora, né, ele já conhecia as leis. Desde a sua juventude, segundo ele já aplicava as leis. Só que quando Cristo falou assim, então você vá, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. O que aconteceu? Ele baixou a cabeça e saiu de fininho. Conversou, né? Conversou, né? Quer dizer, às vezes a gente sabe, tem que fazer, conhece a lei, mas não tem condições de aplicar a lei. Então, o interessante é a gente colocar na prática, né? Esse que é o nosso grande desafio. Saber o momento em que a gente precisa desapegar dessas coisas materiais em prol de algo para que aquilo não nos escravize. As empresas hoje, sabe por que só interrompendo um pouquinho, as empresas hoje, elas já estão com essa ideia de distribuir seus lucros. Muitas empresas, porque ela está vendo que é por aí o caminho. Remunerar bem aquele que vai trazer para a empresa seus lucros, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas não está tendo evolução no mundo ainda.
É claro que está. Né? Hoje em dia você vê que os empresários têm uma nova mentalidade. Aquele lá pode construir silos enormes para guardar tudo ali. Daqui um ano, capaz de nada existir, a não ser cupim. Né? Então hoje a mentalidade é essa, de distribuir os bens com os seus funcionários, né, as empresas. Ser empresário sabe disso, né? Você ia falar, Julião? Eu ia dizer o seguinte, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9 desse capítulo 16, diz assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. E o que é que nós conhecemos da experiência humana? É que os homens têm se destruído uns aos outros, matado uns aos outros, ofendido, fraudado, tudo por uma espécie de insânia em busca dos bens terrenos. Em possuir. Em possuir, se escravizam. Enquanto que os bens terrenos, conforme já foi dito aqui, devem ser sempre utilizados para o bem geral, equivocadamente, por nos escravizarmos a eles, nós temos construído guerras que têm matado milhões de pessoas, investido equivocadamente em instrumentos de destruição da própria humanidade. Tudo por conta desse enorme equívoco da humanidade, que esquece que é um ser espiritual, que vai continuar vivendo, vai continuar caminhando na sua jornada e imagina que é apenas um fragmento de bem material e que depende disso. Bom, nós podemos falar aqui mais tempo ainda, mas o tempo esgotou. Estamos ao final de mais um programa e queremos convidar você que está aí nos assistindo que continue assistindo os nossos programas e até então uma próxima oportunidade.